Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Nesta semana, inclusive é dia de São Francisco de Assis, mas é memória obrigatória, a Igreja nos coloca o texto de Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Mas antes de falar da leitura, só quero partilhar para vocês a grande alegria. Nesta quarta-feira eu completo 26 anos de idade. Então quero pedir a você que está vendo este vídeo, reze por mim. Reze para que de fato o Senhor possa cada dia mais me abençoar, me fortalecer e para que eu possa ser um discípulo dele, hoje e sempre. Vamos ver juntos o texto. Diz assim: Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais? E suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: O que desejas? Então, fazendo oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso, e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Amados irmãos e irmãs, aqui fala de um tal de um mês de Nisan. Só a título de curiosidade, ele significaria algo entre o mês de março e o mês de abril. E aqui fala-nos do chamado rei Artaxerxes. Esse rei era um rei persa. E aí eu quero te explicar mais ou menos o que estava acontecendo para que você comece a entender a dinâmica. O texto de Neemias ele está no retorno do povo do exílio babilônico. Só a título de conhecimento, os filhos de Salomão dividiram o reinado em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul foi invadido em um determinado momento pelo Império Babilônico. E depois de um bom tempo, o Império Persa vence a Babilônia e o povo consegue voltar. Tudo isso porque o tal do rei Ciro ele acaba permitindo esse retorno. Geralmente na Bíblia é visto como algo positivo, mas depois a gente vai vendo que na verdade não foi. Inclusive nos próprios textos, de bem muito tempo depois, é refletido sobre isso. Mas aí vamos lá. Esse tal de rei Artaxerxes era um rei persa também. E se você observar muito bem, ele acha estranho porque Neemias estava triste. Ele inclusive começa a comentar, Deve ser tristeza de coração. Não estás doente, deve ser tristeza do coração. E ele fica com medo. Por que esse medo? É porque, na verdade, os persas tinham uma ideia muito clara de que somente ao estar presente diante do rei, isso gera um motivo claro para a sua alegria, para a sua felicidade. E aí o que é que acontece? Neemias vê aquela situação, ele meio que fica com medo, e ele faz uma atitude extremamente ousada. Ele faz uma oração ali em silêncio, onde ele vai colocar, no versículo 4. Ele faz uma oração a Deus, e depois ele vai e abre a boca para falar para o rei. E o que é que ele deseja? Neemias deseja reconstruir o Templo de Jerusalém. E por que eu falo do Templo de Jerusalém com tanta gama, com tanta veemência aqui? Porque o Templo de Jerusalém era a centralidade do culto do povo, era realizada ali. A centralidade do aspecto litúrgico. Ele havia sido destruído pelo Império Babilônico, na segunda invasão que fizeram nessa ideia do chamado exílio babilônico. Então, Neemias agora vem reconstruir, só que ele tem medo de que o rei não deixe. E aí, na verdade, ele usa toda uma estratégia. O foco não era a questão de ver túmulo, nem nada disso aqui. Ele, no final das contas, só queria reconstruir o Templo de Jerusalém. Só isso que ele quer. E aí, ele aproveita para usar uma outra estratégia, para poder convencer o coração do rei, e assim ele pode retornar. Nós vemos aqui a ousadia de Neemias,
a esperteza de Neemias e também a grande coragem. Mas me chama muita atenção perceber Neemias fazendo oração silenciosa, né? Porque na prática, todo passo que Neemias queria dar era um passo que era dado dentro da dinâmica de oração. Nós não podemos dar passos, amados irmãos e irmãs, sem ter Deus à frente. Nós não podemos dar passos na nossa vida sem colocar Deus à frente de toda a nossa realidade. Isso precisa ficar bem claro também no nosso coração. E aí, amados irmãos e irmãs, eu também quero chamar a atenção de um outro elemento que a leitura também deseja chamar a atenção para a gente, que é a providência de Deus. Deus providencia os caminhos para que o templo de fato que estava destruído possa ser reconstruído. Mas vamos trazer para o hoje. Quando eu penso em templo, claro que eu vou pensar na dinâmica da igreja, mas eu quero te chamar hoje para um outro templo, o templo do nosso coração. Quantas vezes o nosso coração está destruído, está distante de Deus, está sem vida, sem espiritualidade, sem o mesmo gás, sem o mesmo ânimo de antigamente. E aí, amados irmãos e irmãs, Deus ele tem esse poder de reanimar o nosso coração, de trazer vida aonde hoje muitas vezes parece que não tem mais vida, de trazer esse gás novo em meio aos nossos lutos do nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente está muito em luto, né? Porque perdemos muitas coisas, porque nada mais é como antigamente e por aí vai. E a palavra hoje deseja nos recordar, Deus ele é providente. Deus ele de fato age providenciando todas as coisas. E para você ver como é que isso é forte, lá em Neemias capítulo 5, versículo 14, nós vemos que o rei fez de Neemias um governador. Ou seja, aquele que antes estava com tanto medo, depois acabou sendo colocado num cargo de confiança. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus abre as portas, as janelas, todos os caminhos para que a coisa realmente possa acontecer. Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa reflexão. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!